contigo e para com este povo, ó Deus, ó Pai, que vai ser alcançado ao longo alcance. Te peço, ó Deus, ó Pai, que o homem desapareça e que o Senhor cresça, porque a obra não é do homem, a obra é do Senhor. Apenas se prostamos diante do Senhor, levasse e abrimos a boca, para que o Senhor venha encher diante da necessidade do teu povo e diante do seu interesse e da tua vontade. Nesta noite, nesse dia, ó Deus, ó Pai, sabemos que o Evangelho tem sido fácil e difícil para quem vive ele, para quem vive a verdadeira palavra. É fácil para quem anda de qualquer maneira ou que faz a sua própria vontade. Mas quando vivemos diante da sua palavra, obedecendo e cumprindo o que está escrito, na realidade não esperamos muitas coisas, porque na realidade é fácil aí você compra a briga com o inferno e o inferno tenta te parar por um preço. Mas para você que essa noite, amém, eu nem coloquei esse microfone aqui para favor, amém? Mas para você, Elévacia, para você que está exatamente na sua casa esperando uma boa resposta, aí uma palavra hoje, Elévacia, que está escrito no livro de Lucas, do capítulo, amém, igreja? Aumenta esse microfone para mim, por favor, amém? Aumenta um pouquinho para mim, que está baixo, eu não estou conseguindo captar, e aumenta um pouquinho esse louvor no caia saio, esses vinham assim, o louvor também, amém? Louvado seja o nome do Senhor, e o louvor aí, amém? Aumenta um pouquinho, para que eu possa ouvir o que estou administrando, amém? Aleluia, tá bom. Mas nessa noite, ó Deus, ó Pai, sabemos que não é fácil, mas o Senhor não prometeu moleza para ninguém. A tua palavra dizer, no livro de João, do capítulo 16, do verso 33, que no mundo teríamos aflições, mas se tivéssemos ânimo, porque o Senhor venceu e estaria conosco também, nos daria estratégia para vencer a adversidade. Mas o assunto hoje, ó Deus, ó Pai, nós estamos vendo muita gente exatamente à beira do desviário, para se desviar do Evangelho, porque não tem sido fácil, porque duro é ter um tempo de espera, e esse tempo de espera, ó Deus, ó Pai, muita gente não aguenta e acaba se desviando da tua vontade. Mas nessa noite, nesse dia, não há impossibilidade para o Senhor. Se a gente fizer um grande apanhado da palavra, nós vamos vendo Nevácia, na maior luta, no maior desespero, o Senhor se apresentou em vitória. Amém? Está de volta. Eu entro exatamente no livro de Esther, que é um livro difícil, que eu nunca preguei sobre essa palavra. Mas hoje Deus me deu um mistério a respeito a dificuldade que passou exatamente o Mazoqueu e que passou Esther exatamente para chegar aonde chegou. Está de pau, né? O livro de Esther, no capítulo 3, a Elévacia diz a mim que o rei Assuero era muito chegado a um homem chamado Ramã. Ramã, um homem mau, um homem que só pensava em destruir o povo judeu, não é verdade? Eu estou vivendo algo neste livro e lembro exatamente da minha vida. E lembro exatamente o processo que passamos exatamente para receber alguma vitória da parte. E havia também um homem chamado Mazoqueu, Elévacia, que era tio de uma mulher chamada Esther, da qual o pai gordo ele se encarregou de criar aquela jovem. Amém? Mas tudo que acontece na vontade de Deus é um propósito. E havia um propósito exatamente no coração de Deus a respeito daquela jovem, e que ela levasse, através dela, a Bíblia vai dizer que o povo judeu recebe também um grande livramento, não é verdade? Mas ela teve que passar pelo grande processo árduo, processo difícil demais, mas chegou exatamente aonde Deus determinou. E esse Ramã, ele
alguma coisa de Deus, você tem que dedicar exatamente ao amor, não é verdade? É como eu me lembro exatamente deste homem aí que administrou o país durante 4 anos. Parece que ele estava tão despreparado que ele achou que ser o presidente da República era exatamente andar ao contrário de um cidadão do céu, de um cidadão representante de um povo. Amém? Bate palma. Eu me lembro exatamente desse cidadão que durante 4 anos ele só fez ele neste país, Nevárcia, quando 700 e poucas mil pessoas foram mortas, na verdade, e ele implantou na cabeça de muita gente a desgraça que ele não preocupava que a vacina não era importante. Ele fez ele elevar-se, tem muita gente perturbado, porque assim como esse povo da rosa vermelha, eles causam perturbação na cabeça desse povo, assim eles têm exatamente essa ideia. O diabo tem essa estratégia eminúcia de fazer uma lavagem cerebral na vida do povo e criar situações favoráveis ao contrário da desgraça, não ao contrário exatamente, não favorável ao bem, mas sempre ao mal. E esse Amã também recebeu o propósito do rei, e ele foi muito exaltado pelo amor do rei, e ele, não satisfeito com a exaltação que veio do rei para ele, resolveu acabar com a vida do jumento. É como a gente, né? O homem começa lá embaixo, né? A gente vê ministérios aí, pessoas começaram exatamente numa esquina, numa rua, brigando, numa casinha, mas aí Deus acaba levando aquela pessoa. Ele nunca ora exatamente para o princípio da vida da carreira dele, né? Aí ele se acha mais importante e eles começam a ultrapassar o limite da palavra e começam a entrar dentro da vontade dele, que não é a vontade de Deus. Porque todo mal que eu desejo para meu irmão, todo mal que eu desejo para meu próximo, não vem da parte de Deus, vem da parte de mim. É por isso que a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 27, eu não devo dar lugar a Satanás. Mas eles dão. Mas de bom, né? E esse irmão, quando ele recebe essa exaltação da parte do rei, havia um homem chamado Mazoqueu, que ele não se dobrava diante do homem, porque o judeu não se dobra o joelho para se consertar com o homem. Os judeus, ele dobra o joelho para Deus, mas não para o homem. Né? E Mazoqueu, ele tinha esse caráter de judaísmo, ele não se dobrava o joelho. Todo mundo, quando o Amã passava, dobrava o joelho para ele, cumprimentava ele, e ele fazia vista grossa. E perguntaram para ele, por que esse homem não dobra o joelho quando eu passo? Aí fala para ele que ele é judeu. Aí virou mais aí, né? Você quer ver o diabo ficar furioso? É quando alguém descobre que tu vive a palavra. Quando alguém descobre que você, quando o diabo percebe que você é um cristão, quando o diabo percebe que você é alguém na parte do céu, aí que ele fica mais raivoso, aí que ele vem mais com força. Vem, bate palma. Mas havia também um propósito no coração de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele chegou diante do rei e pediu exatamente ao rei, ele pediu ao rei que desse uma carta expressa exatamente para acabar com o povo judeu. E o rei, sem saber de nada, acabou concedendo o desejo do coração dele. Mas o coração dele tinha feito o projeto, mas Deus ainda não tinha dado resposta, não é verdade? E toda a resposta vem da boca de Deus. Vai bom. E ali ele achou que estava vencido a situação. De repente chega ao ouvido do Mazoqueu. Mazoqueu entrou em pânico. O Mazoqueu entrou em pânico, não é verdade? E aí ele começou a chorar, a se desesperar. E a Esté já tinha sido casada com o rei Assuero. Ele entrou em pânico, desespero, mas a única coisa que ele fez, ele começou
notícia ruim, para você que perdeu o seu carro, perdeu uma empresa, ou perdeu alguma coisa que está enrolado e que você não acredita mais, é possível você reconheceu. Não existe nada impossível para Deus. No coração de Ramã, no coração de Ramã, haveria um povo judeu todo destruído, porque ele tinha certeza que ele seria para o Senhor. Ele tinha certeza que era a derrota exatamente de Mardoqueu e dos judeus. Não. Por trás de tudo isso havia um trunfo na mão do Senhor. Adivora. Embora que tu não acredita mais, essa vitória pode chegar na sua mão e que esse patrimônio pode voltar exatamente para as suas mãos. Embora que você não acredite porque está tudo difícil, aos seus olhos está tudo escuro e que você não vê nenhuma luz no fundo. Deus manda dizer para você hoje: descanse, descanse, porque tem momento na nossa vida é que Deus leva a gente, bota a gente no meio de uma fornalha, exatamente para convencer alguém. Como Deus levou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro de uma fornalha de fogo, exatamente para mudar o pensamento do rei, não é verdade? Mudar exatamente as atitudes do rei. É o que Deus está fazendo com você. Agora não guarda, isso não é importante você perca essa esperança e nem perca essa fé, porque a fé, diz o livro de Hebreus, no capítulo 11, que a fé, capítulo 1, que a fé é o fim fundamento daquilo que você não vê, apenas crê. Porque aos olhos de Mardoqueu, aos olhos dos judeus, eles seriam derrotados. Não está perdido. Esse elevasse esse processo, embora que o juiz diz não, mas Deus diz sim. Porque nós estamos diante de uma coisa e seu processo não é carnal. O seu processo, nesse caso, deixa de ser carnal, deixa de ser um homem que vai te justificar. Mas o Deus é justiça e é juízo, mas bom. E como Deus está no negócio, não tem derrotado. E aí, esse homem chamado Amã, ele confiou exatamente no rei que tinha dado ordem expressa, carimbado com a Melquisedeque, e estava tudo determinado então. Mas Deus passa a olhar e viu aquele homem e olhou e disse assim: o meu filho Mardoqueu, eles não podem passar por essa obrigação, porque o diabo, ele vai até aqui, toda mentira e toda invenção de alguém, todo erro, ele tem um espaço, ele tem um tempo determinado. Mas quando chega o tempo dele cair por terra, não tem Satanás que vai manter ele de pé. Porque Satanás, quando pegou Jó, na realidade ele estava tão feliz que Jó ia murmurar, que Jó ia fazer, que Jó ia desistir exatamente de crer em Deus. Está de volta. Só que ele foi até onde Deus determinou. A gente, principalmente quando se trata do mal, para o bem, o mal ele vai avançando, mas tem uma hora que ele vai ter que parar. Vai lá. Está parando na sua vida hoje. Você vai receber um telefonema na vassoura, um advogado na vassoura, dizer que a causa foi favorável à tua pessoa. Vai lá. Você vai receber uma informação, relevância, daquela pessoa que estava internada no hospital, é gente grande, vai de problema, relevância. E que o médico já havia condenado a princípio, a ciência não tinha jeito, mas você vai receber uma ligação que aquela mulher reagiu, que aquele homem reagiu
achando que ele tinha destruído Jó. É como você, que perdeu essa causa, e o diabo ficou no seu adversário dando risada, achando que estava acabado. Não. Deus precisa da última palavra. E a última palavra não saiu ainda da boca de Deus, mas Ele está dizendo a você: não perca a esperança. Esse resultado é seu, tá? Eu estou agindo, tá? Eu estou agindo, e quando eu ajo, não há impossibilidade. Para você, Levante. Vinúcio que estava naquele emprego e alguém se aborreceu com você e mandou você um emprego bom, é verdade. Mas Deus não mandou ele fazer isso. O diabo entrou naquele homem e mandou você embora. Mas não chegou conhecendo o verdadeiro patrão. E quem manda é Deus, mas ó. Da forma que ele te tirou, sairá ele e você ficará no lugar dele. Mas você crê, patrão? Ele não mandou. E ali, Nepácia, levantou o sol. Naquele mistério, naquela coisa toda, um belo dia, no capítulo 7 de Esther, a Bíblia vai dizer que o rei tinha livrado o rei Nepácia. Havia 2 soldados que estavam planejando a morte do rei. E chegou o ouvido de Mardoqueu foi, avisou ao chefe da guarda e mataram eles. E não tinha chegado até o ouvido do rei. Coisa que, né? E quando Nepácia, ele trouxe o rei, chama as na festa de Ramã, executar o projeto dele. Mas enquanto ele estava agindo, Deus estava do outro lado também planejando para dar a resposta certa, exatamente a outra. Embora que Satanás esteja todo feliz pela sua derrota, pela causa que você perdeu, pela empresa que você perdeu, seja pela mulher que foi embora, pelo homem que foi embora, presta atenção uma coisa. Deus, quem criou o céu, quem manda no vento, quem manda no inferno, quem manda no mar, quem manda em todos as coisas, quem manda é Deus, bem? E quando ele age, não tem quem possa impedir, irmão. Bate palma e glorifica. Aleluia. E a Anária salva soiraste, Anária sou, Nagamurié. E Deus tira o som do resto, e ele ficou vendo a parede e pegou os livros da crônica e começou ali. E encontrou algo que estava escrito que o nosso irmão Mardoqueu foi que livrou ele através de Deus, livrou ele da morte. E ele, quando deu aquela situação, perguntou: o que foi feito por este homem? Deus não é injusto com ninguém, mas não. Eu já fez uma coisa boa para Deus, patrão. E se por esta bondade que mandou fazendo, Deus por isso irá justificar você. Por isso é que ele vai, Nepácia, o que estava certo, ele passa a estar errado, o que estava errado, passa a estar certo. Ele passa a inverter a situação. Você pode imaginar a ira de Satanás, quando Deus parece para Jó, no livro de Jó, no capítulo 38, a Bíblia vai dizer que Deus aparece para Jó e começa a palestrar com Jó. No 42, no capítulo 42, a Bíblia vai dizer que Deus dá tudo de volta para Jó. E dá tudo de volta e mais alguma coisa. Não é ter mais para você contra os filhos. Ele teve na segunda. Até os inimigos mandou que ele orasse pelos adversários para que a prosperidade chegasse na mão dele. Não tem nada perdido, irmão. Nada está perdido, porque Deus tem o controle do vento, Ele tem o controle da chuva, Ele tem o controle das empresas, Ele tem o controle do banco, Ele tem o controle da sua vida, Ele tem o controle da minha pessoa, Ele tem o controle de tudo. Então não existe nada perdido, bem? Ele faz. E nessa situação, Nepácia, o Mardoqueu começou a mandar a Nepácia, mandou que Esther jejuasse, orasse, botasse todo mundo em jejum e orasse, Nepácia entrou nessa situação desse livramento. Agora não fique cruzado, ou não cai na cachaça, na bebida, na droga, para esquecer o problema. Tem que ser encarado. Você não vai desistir simplesmente porque não deu certo aqui, não deu certo ali.
à direita, você que se meter na cachaça, voltar à prostituição, ou voltar a fazer as coisas erradas, como se Deus fosse culpado dessa situação. É verdade? Mas vamos. Volta para o joelho. Ele não voltou exatamente para a multidão. Ele simplesmente voltou para o joelho e começou a orar e jejuar, porque ele sabia, elevar-se, que era a forma de Deus, conhecer o coração de Deus e trazer a resposta que eles precisavam. Vai de volta, né? E no 7 Levácia, a Esther faz um convite ao rei. Vou resumir a mensagem. E ela faz um convite ao rei, tudo certo. Até então, Levácia, o rei tinha chamado, começou. O Amã perdeu a batalha porque Deus chamou o Amã e perguntou para ele: o que é que se faz com alguém que deu livramento ao rei? Eu fiz alguma coisa para ele. Qual é o tipo de coisa que eu tenho que dar para essa pessoa? E ele achou que era ele. Não. Ele disse: olha, já sei o que serve para mim. Não era para ele, não. Deus começava a bater o inimigo dele. E ele disse: olha, eu daria o direito desse homem montar no seu cavalo, vestir a roupa do rei e andar com alguém com uma mão no cavalo e dizendo: é isso que Deus faz com alguém que ele quer honrar. É isso que Deus faz com alguém que ele quer honrar. E aí ele disse: essa pessoa, Deus olhou para ele: essa pessoa é mais do que eu. Tu vai fazer tudo por ele, aquilo que você queria que eu fizesse por alguém. As palavras que você quis mandar pela rua, e dizendo: é isso que o rei faz por alguém que ele quer honrar. Olha que humilhação. Deus vai acabar com o seu inimigo. Deus vai pisar nessa feiticeira. Deus, o negócio é alavador. Deus vai pisar nesse feiticeiro. Deus, o negócio vai acabar com essa pessoa que fofoca a teu respeito, que te trai, que te engana. Deus vai te honrar. Porque o Deus que eu sigo é juiz das suas causas, sua também. Ele vai levar-se a honrar aquela pessoa que quer ver você por baixo fica na ele, porque Levácia, o Deus que fez uma Levácia com uma mão, fará também na sua vida. Vai te orar. Não tem como não acontecer. Creia apenas do que Deus é capaz de fazer, e Ele fará, porque se Deus não mudou, Ele fará também, porque Deus ainda é Deus. Vai de volta. E a Bíblia vai dizer que ele pegou o masoqueiro, mandou pela rua, dizendo: Levácia, Deus vai fazer o seu inimigo bater na tua porta, vai te pedir perdão pelas coisas que ele fez contra você, pelo projeto que ele tinha contra a sua vida. Deus fará ele pedir perdão, Levácia, porque Deus é assim que faz. Não existe coisa, não tem nada perdido, meu irmão. Está tudo no controle de papai. E a Bíblia vai dizer que ele andou pela rua e Esther já estava preparando o encontro com ele. Foi duro para chegar no rei, porque ele estendeu o bastão, levasse, mas estendeu, recebeu ela, e ali ela faz o convite para o rei. E quando Ramã, depois desse passeio, chegou em casa da mulher, que já estava todo confuso, e achando que ele seria vencedor, a mulher olhou para ele e disse assim: olha, o judeu já começa a te humilhar, ele já começa a elevar-se o Deus já começa a pegar você. Mas ele foi no jantar. Primeira noite, o rei perguntou a Esther: será que o que é que você tem tanto importante para me dizer? Ela disse: hoje não, meu rei. Pode dizer, Esther, porque eu dou até a metade do meu reinado. Hoje não. Eu vou te convidar, meu rei, para mais um jantar à noite da manhã.
E quando ela convida e que ele foi na noite seguinte, ali acontece exatamente a desgraça, exatamente do Amã. Porque ela disse tudo na cara dele a respeito do que elas queriam fazer com eles e com os judeus. O rei se revoltou e rebelou. Quem é esse homem que planeja tudo contra você e minhas terras e planeja contra o teu povo? Ele disse: esse homem está aqui, o nome dele é Amã. Irmão, não tente nada contra o povo de Deus, não. Porque tem hora que o povo de Deus vive no sofrimento, mas ele tem que alguém que exalta, né? Ele tem alguém que não tira o olho daqueles que vivem na sinceridade de Deus. O Deus não tira o olho de mim nem de você, porque ele no sofrimento, ele está sabendo o que tu está passando, ele está sabendo que está vivendo ao base de humilhação, ele está sabendo que está difícil para você, ele está sabendo de tudo, mas tem um tempo e a hora certa de rebater essa adversidade, amém? Porque o deserto não é permanente, mas pastor, não sai do deserto, não. O tempo do deserto está acabando na tua vida. Isso é palavra de profecia, isso é palavra de profeta. O tempo de reparação de deserto vai acabar. Depois você, no deserto, você vai para lá, está no deserto para aprender com Deus. E lá no deserto não dá de aprendizado. Você se aprende a se comportar, você aprende a Bíblia, aprende a falar, aprende a profetizar, aprende a ler. Você aprende uma série de coisas no deserto. E você na fase de aprendizado nesse deserto, mas você não vai morrer no deserto. Só se tu for muito rebelde. Porque a rebeldia também levou aquele povo que saiu do Egito, morrer no deserto com a paz dele, mas porque não quis entender a vontade de Deus, é verdade? Só morreram aqueles que não quis se voltar verdadeiramente para Deus. Mas quem estava com o coração voltado, automaticamente escapou e a promessa chegou até eles. Mas não tem promessa de Deus para cumprir. E na realidade, Lúcio, quando ele falou isso, o rei se apavorou, saiu lá por jardim. Quando voltou, ele estava se jogando nos pés de Esther. O rei mandou pegar ele e dois guardas, dois eunucos, disse assim ao rei: ele preparou uma forca para Mazoqueu. Então leve ele e forca ele na forca que ele preparou para Mazoqueu. É isso que Deus faz com o nosso inimigo. Quando eu quero dizer para você que não tem nada impossível para Deus, e não tem mesmo, porque Deus é aquele que muitas vezes leva a gente ao extremo, mas não é para matar, não. Exatamente é para a gente crescer espiritual e poder valorizar. Eu sei que também foi a festa judeu, depois fez uma carta para os judeus que se defendesse. Eu sei que foi uma guerra, eu sei que os judeus saíram todos vencedores. Não tem perdedor do que está do lado de Deus. Quem está do lado de Deus não tem quem perca. Perdedor é o seu e o meu adversário. Não estará lá perdido, lembra bem? Da filha de Jairo, esse falando de coisas impossíveis. O Lucas no capítulo 8, da Bíblia de Base, no capítulo 7, do versículo 11 ao versículo Elebácia, do versículo 32, do versículo 11 ao 17, quando Elebácia Jairo foi ter com Jesus, a filha de Naim, do 11 ao 17. Jesus indo entrando na cidade, e havia uma viúva chamada Naim, e havia perdido um filho, e o cortejo ia na frente para trás chorando. Jesus passa por ela e disse: não chora, filha. Mandou parar o cortejo e tocou o pau que ele tinha na mão, o espírito, e deu aquela criança de volta. Nada que acontece na nossa vida há impossibilidade, porque Deus que nós servimos é um Deus do impossível. Muito mais que essa enfermidade tem tomado conta da sua saúde, tem tomado conta da sua vida. Lembra bem que Deus ainda não deu a palavra. Por muito mais que ele esteja
Deus Nevássia é aquele que ressuscita, porque o Deus que ressuscitou, Elevássia, a filha de Jário, a feliz rainha, a filha de Jário, a Elevássia, o nosso irmão Lázaro, estavam mortos. Para você ver que não existe impossível para você. Qual é o tipo de doença que você está sentindo? Qual é o tipo de enfermidade que está no seu corpo? Lembra bem, por muito mais que você está chorando hoje, como diz a Bíblia, o choro dura uma noite, mas a alegria vem sempre pela manhã. Porque aquela mulher aí estava no meio da rua, levando o filho para a sepultura, chorando, até encontrar com o mestre, e ele tocou e deu a criança de volta. Amém? Então não existe nada impossível para Deus. Foi possível, Zacarias, depois de uma certa idade, gerar aquele filho que ele duvidou, e por duvidar ficou surdo, ficou mudo, e ele só voltou a falar depois do nascimento da criança. Foi possível Deus gerar uma criança no peito de Maria. O que é impossível para você? O que é que você acha que é impossível para ti? Meu bem, o Deus que nós servimos é o Deus da impossibilidade. Foi quando Deus e Pai, nesta noite, decidiu, Deus é Pai, para aqueles que estavam fracos na fé, para aqueles que deixou de acreditar, para aqueles que não acreditam mais que o Senhor faz, o Senhor não mudou. Visite essa pessoa que está no meio do hospital, esta mamãe, ó Deus, ó Pai, que está desesperada com essa enfermidade dessa criança. Visite, ó Deus, ó Pai, esse papai, está preocupado com o voo, que está no estado terminal, mas o Senhor pode restaurar, porque o Senhor é Deus de restauração. Nesta noite, ó Deus, ó Pai, visita aqueles que estão fracos na fé, fortalece a fé deles, ó Deus, ó Pai, na esperança. Aqueles que estão desempregados, ó Deus, ó Pai, diz a tua palavra, que a porta está perto de curtir a nossa igreja. É basta orar, o Senhor dá uma direção a essa pessoa, ó Deus, ó Pai, mas o diabo está recebendo feitiçaria. Não leva fé não. Isso é levar-se ao diabo. Ele tem um tempo determinado e o tempo acaba na tua vida hoje. Nesta noite, nesse dia, ó Deus, ó Pai, nesse lar que está cheio de contenda e confusão, ó Deus, ó Pai, de formigueiro de Satanás, arrebenta essas cadeias de Satanás e dê vitória à igreja, em nome do Senhor Jesus.